Nós vamos ver o primeiro método, o método mais salafrário que existe, tá? Que é, ele diz o método mais barato, que é um método que a gente chama que é um método de primeira ordem. Por que ele é um método de primeira ordem? Porque ele é uma interpolação linear, né? Eu vou estar ajustando retas entre os pontos, e tudo que eu ajusto retas entre os pontos é basic, né? Na verdade, ele está ajustando retas, tangentes, enfim. Tá, aqui é o famoso método de Euler. O método de Euler, assim como o método de Runge-Kutta, que a gente vai falar ainda hoje, ele exige, é uma exigência dele, que a gente tenha a equação diferencial nesse modelo que está aí. Ou seja, ela tem que, eu peguei a equação diferencial e eu vou ter que deixar ela nesse modelo. Com a derivada isoladinha, ou seja, a minha derivada está isoladinha aqui, ó. Ó, como está linda a derivada. Totalmente isolada. Do lado de cá, eu tenho uma função que depende de x e depende de y. Então, eu vou pegar a minha equação diferencial e vou deixar nesse modelo. Depois que eu deixo nesse modelo, eu vou aplicar o método. Tá. Como é que é esse método? Bom, primeiro, né, ele é feito por expansão em série de Taylor. Tarará, tarará. O método é esse aqui. Tá? Isso aqui tem a dizer com o erro dele. Tá? Não vamos explorar isso. Tá? Deixa eu ver mais. Tá. Bom, mas a forma prática dele, a forma, o método de Euler, a forma que a gente vai usar no Excel, que a gente vai botar para fazer a continha no Excel, vai ser essa aqui. Isso aqui a gente sabe fazer, né? O que é isso aqui? Bom, eu tenho uma equação recursiva. O que é esse H? Esse H, professor, é o mesmo H lá da integral? Sim, é o mesmo H lá da integral. Exatamente igual lá. Né? E o que é esse f de x? Olha, a gente não tinha essa situação aqui, né? Então eu preciso saber, eu tenho que deixar nesse formato. Porque eu deixo nesse formato, eu sei quem é a f de x. A f de xy. Certo? Então a ideia aqui é a seguinte: é resolver, né, pelo método de Euler, esse problema aqui. Vamos fazer o seguinte: vamos lá para o Excel. Aqui, né? Então, nosso problema é resolver essa equação diferencial numericamente. Pois bem, a ideia é a mesma. Então, vamos ver o que acontece. Se a ideia é a mesma, eu tenho um começo e eu tenho um fim. Né? Lá na integral eu tinha um começo, eu tinha um fim, eu tinha a quantidade de pontos e eu tinha um H. Quem é o começo e quem é o fim? Né? Começo aqui, eu chamei do A, eu vou chamei de A, vou botar aqui x inicial. Né? Vou chamar de x inicial. E é meu x inicial? Professor, eu não sei, não está dito no problema. Está dito no problema, a gente que não está enxergando. O x inicial está aqui, né? Está dizendo que o y é 5 quando o x é 0. Ou seja, o início está aqui. Isso aqui é minha condição inicial. Então, ele começa em x igual a 0. Onde é que, então, é o x final? O x final é o que ele está dizendo. Resolver o problema pelo método de Euler até x igual a 3. Peguei no 3. Quantos são os n's? Bom, isso o problema tem que ser dito. O problema deu. Já que está isso dito no problema, o problema deu que era... o problema deu usar H01 e usar H0,05. Então, ele deu o H. Então, vamos usar o H. O professor está ranhento hoje. Tá. Então, H igual. Bom, eu vou botar 0,1. Quantos são os n's?
Quantos são os N's agora? Ai, ai, ai. É uma conta bem difícil que a gente tem que saber agora. Vai ser H é igual a x final menos x inicial dividido por N. Então, eu troco N igual a x final menos x inicial dividido por H. Então, quanto é que vai dar isso? Vai ficar x final menos x inicial dividido por H. Né? Deu 30 pontinhos, né? 30 pontos. Ok. Deu 30 pontos. Então, isso aqui é igual ao que a gente fez na integral. Se vocês olharem depois ali nas outras duas abas, é a mesma coisa. Então, agora você precisa aplicar o método de Euler. Bom, o método de Euler eu estou vendo que é uma equação recursiva. E a equação recursiva, eu tenho, né? Eu tenho o contador de linhas. O contador de linhas é o I. Né? Tá. O que mais que eu tenho? Eu tenho x. O que mais que eu tenho? Eu tenho o y. O que mais que eu tenho? F de x e y. É o que eu tenho ali, né? O H é fixo, parará, parará. Tá. Vamos lá. Linha 0. É a condição inicial. Quanto vale o x na linha 0? O x na linha 0 é o x inicial. Quanto vale o y na condição inicial? O y na condição inicial é isso daqui, né? É 5. E é a minha função f de xy. Nesse problema, ela está bem definidinha. Não precisamos passar muito trabalho para definir quem é a minha função f de xy. A função f de xy está aqui, ó. Bem definidinha. Então, igual a menos x ao quadrado vezes y. Dá? Zero. Tá. Então, como nós vamos fazer isso agora? Fazemos a primeira linha. E as outras linhas? As outras linhas é simples. Tá? Contei. Como é que eu vou andar no x? Da mesma forma que a gente andava no caso das integrais. Como é que era? De cima mais o h fixo. E o y? O y a gente usa o quê? A gente usa o método de Euler. Está aqui, né? Não é um y isoladinho aqui? Não está um y. O próximo y, né? Ou seja, o y e mais 1. Se o meu i for 0, vai ficar y de 0 igual a h, f de x0, y de 0. Então, quer dizer que o y da linha 1 é igual ao y de 0? É isso que ele está dizendo, né? O y da linha 1 é igual a quem? Ao y da linha 0 mais o h, esse valor é um valor fixo, né? Vezes a f de xy da linha 0, né? É isso. É isso que está dito ali. Dei o enter. Ah, deu 5. Pode dar mesmo 5. Não tem problema. Agora eu arrasto mais uma vez. Precisamos fazer mais alguma conta? Não, né? Só tem que agora arrastar, porque agora ele se replica. Né? Vamos até 30, né? Passamos. Quando eu cheguei na linha 30, meu x é 3. E aqui está o meu y, certo? Meu f de xy, e aqui está meu y. Então, aqui está meu x, aqui está meu y ao quadrado, naquele parênteses, ele entendeu que era menos x ao quadrado vezes y. Tá. Ok. Então, o que nós estamos verificando? O que nós estamos calculando? Nós estamos trabalhando com a equação diferencial. Nessa equação diferencial, eu estou comparando o x e o y. Né? O y, eu estou com a minha variável, me aparece como uma taxa, a minha variável dependente, e o x é a minha variável independente.
Então, o gráfico que eu vou fazer é de quem com quem? É de x com y, né? Porque são as variáveis do meu problema. Quais são as variáveis que aparecem aqui? X e y. Né? Eu tenho que olhar para a equação diferencial. Olhando ali, é x' menos x ao quadrado vezes y. Então, é x e y. E vai no eixo das abscissas. A variável independente, a minha variável independente é o x. Nesse problema, né? Então, vamos ver aqui. Então, eu vou inserir gráfico. Vou pegar esse gráfico aqui, né? Mas eu vou pegar o gráfico sem os pontinhos. E ele me deu esse gráfico aqui. Certo? Tá? Ali. Aqui o gráfico. Tranquilo. Certo? Então, o gráfico que a gente tem que observar é esse aqui. Ah, professor, e se a gente comparar com a solução analítica? Podemos comparar com a solução analítica? Podemos. Vamos olhar lá no PowerPoint. Qual era a solução analítica? A solução analítica é essa aqui. Que é a solução analítica? x5e na menos x ao cubo sobre 3. Será que nós vamos ter um valor parecido? Vamos descobrir. Tá? Vamos lá. Então, vou botar aqui o y analítico. Certo? O y analítico, deixa eu só... Essa aqui é a minha solução analítica. Se eu for usar a solução analítica, vou botar aqui. A solução analítica é essa. Né? Então, como é que eu vou calcular? Como é que eu vou botar aqui? Bom, y analítico é 5 vezes exp, que é o e, né? Então, não adianta você, se você escrever isso aqui no Excel, tá? Menos x ao cubo sobre 3, o Excel não vai entender. Deu erro. Ah, tá errado, não consigo fazer. Não. É exp, exponencial. É o número de Euler, é exp. Exp abre parênteses, né? Exp abre parênteses, vai quem? Menos quem? Abre parênteses, x ao cubo. Tem que colocar direitinho menos x ao cubo? Tem. Porque senão o Excel, ele tem alguns probleminhas, tá? Não é que nem o Scilab ou o MATLAB, que já está mais preparado para resolver esse tipo de problema, né? O Excel, ele é pau para toda obra. Então, para coisas bem mais sofisticadas, isso aqui não é tão sofisticado e o Excel já começa a apresentar suas limitações, né? Dividido por 3. Tem que dar um valor próximo. De quem? Do y, né? Então, o y é 5. O y analítico tem que ser 5. E eu vou, então, arrastar. Quando eu arrasto, nós temos o seguinte, nós vamos ter que os valores têm que ser parecidos. Então, eu vou botar aqui, separado, o numérico. Não, tcharará. Que é o meu numérico. E esse aqui é o analítico. Tá? Quando eu fiz usando lá pelas técnicas lá da disciplina de equação diferencial. Né? Então, eu vou botar tudo no mesmo gráfico para ver a resposta, para ver se compara. Porque não adianta eu botar um do lado do outro e não sei o que vai acontecer. Né? Às vezes as respostas, por mais que elas sejam parecidas, né? É bom botar um em cima do outro. Para ver. Essa aqui é a minha solução analítica. Se eu for usar a solução analítica, vou botar aqui. A solução analítica é essa. Né? Então, como é que eu vou calcular? Como é que eu vou botar aqui? Bom, y analítico é 5 vezes exp, que é o e, né? Então, não adianta você, se você escrever isso aqui no Excel, tá? Menos x
ao cubo sobre 3, o Excel não vai entender. Deu erro. Ah, tá errado, não consigo fazer. Não. É EXP, exponencial. É o número de Euler, é EXP. EXP abre parênteses, né? EXP abre parênteses, vai quem? Menos quem? Abre parênteses, x ao cubo. Tem que colocar direitinho menos x ao cubo? Tem. Porque senão o Excel, ele tem alguns probleminhas, tá? Não é que nem o Scilab ou o MATLAB, que já está mais preparado para resolver esse tipo de problema, né? O Excel, ele é pau para toda obra. Então, para coisas bem mais sofisticadas, isso aqui não é tão sofisticado e o Excel já começa a apresentar suas limitações, né? Dividido por 3. Tem que dar um valor próximo. De quem? Do y, né? Então, o y é 5. O y analítico tem que ser 5. E eu vou, então, arrastar. Quando eu arrasto, nós temos o seguinte, nós vamos ter que os valores têm que ser parecidos. Então, eu vou botar aqui, separado, o numérico. Que é o meu numérico. E esse aqui é o analítico. Tá? Quando eu fiz usando lá pelas técnicas lá da disciplina de equação diferencial. Né? Então, eu vou botar tudo no mesmo gráfico para ver a resposta, para ver se compara. Porque não adianta eu botar um do lado do outro e não sei o que vai acontecer. Né? Às vezes as respostas, por mais que elas sejam parecidas, né? É bom botar um em cima do outro. Para ver. Deixa eu botar um em cima do outro. Aí tá vendo que ele já fez direitinho um em cima do outro? O que a gente verifica? Que o Y analítico é o azul e o Y, ou melhor, o Y numérico é o azul e o Y analítico é o laranja. Vou botar esse numérico. Ó, já botei ele, Y numérico. O Y numérico, nós verificamos o quê? Existe a tendência é a mesma. Eles têm o mesmo comportamento. Né? Então, eles têm a mesma tendência, o mesmo comportamento. Então, isso mostra uma boa correspondência entre o Y analítico e o Y numérico. Isso mostra que o método numérico está muito próximo da solução analítica do nosso problema. Bom, aí já vem as perguntas. Ah, mas todos os problemas eu tenho que resolver analítico? Não, aqui eu estou fazendo na aula só para mostrar que o método analítico se parece com o método numérico. Errou o assunto, mas eu vou perguntar ainda. Não vou jogar dinheiro porque eu sei que eu vou ganhar. Então, o método analítico, eu não vou... A disciplina é numérica, a gente não resolve o método analítico. O método analítico é só para comparação. E eu estou comparando aqui as duas respostas. Certo? Então, quando eu resolvo o método numérico, eu vou fazer o gráfico x e y, porque eu não tenho condições de montar aquela expressão, para montar uma solução bonitinha, como é a solução da equação diferencial lá na disciplina, porque a disciplina é uma disciplina analítica. Certo? Então, vemos que há uma similaridade na resposta, mas existe um erro. Olha só o erro aqui. Ó. Existe uma diferença entre o azul e o laranja. O que é o exato? O exato é o laranja. O azul é uma aproximação, um método numérico. O método numérico é aproximado. Aí o método de Euler ainda. O método mais fraquinho de todos. Né? Então, poderíamos melhorar se eu tivesse botado aqui 0,05. Né? Se eu botar 0,05, a tabela que eu tenho aqui, eu só vou ter metade do intervalo. Né? Eu diminuí
melhor, eu diminuí o tamanho do espaçamento, eu diminuí também com esse espaçamento, com a tabela que eu tenho, eu vou diminuir o intervalo, né? Mas quando eu diminuo o espaçamento, a minha malha é maior, né? Eu tenho uma malha muito maior. E aí, então, eu vou ter uma diminuição do erro, né? Eu estou enxergando aqui uma diminuição do erro. Claro que aqui eu estou indo só até 1,5, né? Eu não estou indo até 3, como eu tinha no outro problema. No outro problema, quando o H é 0,1, e vai até 3, né? Mas indo só até... Mas eu mudando aqui para 0,05, e vai até 1,5. Aí eu ir até 3, eu vou ter que arrastar aqui, reconfigurar o gráfico e assim por diante. Certo? Tá? Então, aí também é outra limitação do Excel, né? Porque se a gente fosse fazer, sei lá, no Silab, isso era mais tranquilo, né? Ao melhorar isso aqui, não precisaria mexer tanto no código. Tá. Então, aqui, comparando as duas respostas, né, aqui para um y de 0,1 e para um y de 0,05. A gente repara que para 0,1 a diferença, né, entre o azul e o laranja está bem vista a olho nu, enquanto aqui a diferença, as duas curvas estão bem juntinhas, né? Então não tem tanta diferença. Por que isso? Porque eu diminuí eu diminuí o comprimento do intervalo. Ou seja, eu aumentei a malha, né? Eu tenho mais pontos na minha malha, né? Ou seja, eu peguei o meu eixo X e fatiei ele mais vezes. Então, deixa eu botar um em cima do outro, aí tá vendo que ele já fez direitinho um em cima do outro. Né? O que a gente verifica? Que o Y analítico é o azul e o Y, ou melhor, o Y numérico é o azul e o Y analítico é o laranja. Vou botar esse numérico. Ó, já botei ele, Y numérico. O Y numérico, nós verificamos o quê? Existe a tendência é a mesma. Eles têm o mesmo comportamento, né? Então, eles têm a mesma tendência, o mesmo comportamento. Então, isso mostra uma boa correspondência entre o Y analítico e o Y numérico. Isso mostra que o método numérico está muito próximo da solução analítica do nosso problema. Bom, aí já vem as perguntas. Ah, mas todos os problemas eu tenho que resolver analítico? Não, aqui eu estou fazendo na aula só para mostrar que o método analítico se parece com o método numérico. Errou o assunto, mas vou me perguntar ainda. Não vou jogar dinheiro porque eu sei que eu vou ganhar. Então, o método analítico, eu não vou... A disciplina é numérica, a gente não resolve o método analítico. O método analítico é só para comparação. E eu estou comparando aqui as duas respostas. Certo? Então, quando eu resolvo o método numérico, eu vou fazer o gráfico x, y, porque eu não tenho condições de montar aquela expressão, para montar uma solução bonitinha, como é a solução da equação diferencial lá na disciplina, porque a disciplina é uma disciplina analítica. Certo? Então, vemos que há uma similaridade na resposta, mas existe um erro. Olha só o erro aqui. Ó. Existe uma diferença entre o azul e o laranja. O que é o exato? O exato é o laranja. O azul é uma aproximação, um método numérico. O método numérico é aproximado. Aí o método de Euler ainda. O método mais fraquinho de todos. Né? Então, poderíamos melhorar se eu tivesse botado aqui 0,05. Né? Se eu botar 0,05, a tabela que eu tenho aqui, eu só vou ter metade do intervalo. Né? Eu diminuí, melhor, eu diminuí o tamanho do espaçamento, eu diminuí também com
com esse espaçamento, com a tabela que eu tenho, eu vou diminuir o intervalo, né? Mas quando eu diminuo o espaçamento, a minha malha é maior, né? Eu tenho uma malha muito maior. E aí, então, eu vou ter uma diminuição do erro, né? Eu estou enxergando aqui uma diminuição do erro. Claro que aqui eu estou indo só até 1,5, né? Eu não estou indo até 3, como eu tinha no outro problema. No outro problema, quando o H é 0,1 e vai até 3, né? Mas indo só até... Mas eu mudando aqui para 0,05 e vai até 1,5. Aí eu ir até 3, eu vou ter que arrastar aqui, reconfigurar o gráfico e assim por diante. Certo? Tá? Então, aí também é outra limitação do Excel, né? Porque se a gente fosse fazer, sei lá, no celular, isso era mais tranquilo, né? Ao melhorar isso aqui, não precisaria mexer tanto no código. Tá? Então, aqui, comparando as duas respostas, né? Aqui para um y de 0,1 e para um y de 0,05. A gente repara que para 0,1 a diferença, né, entre o azul e o laranja está bem vista a olho nu, enquanto aqui a diferença, as duas curvas estão bem juntinhas, né? Então não tem tanta diferença. Por que isso? Porque eu diminuí eu diminuí o comprimento do intervalo. Ou seja, eu aumentei a malha, né? Eu tenho mais pontos na minha malha, né? Ou seja, eu peguei o meu eixo X e fatiei ele mais vezes.